Bem-vindo ao segundo episódio do Brasil Constelado. Então hoje a gente vai falar sobre o golpe militar do dia 15 de novembro de 1889. O que aconteceu de uma forma oculta naquele momento da história? Lembrando, a constelação sistêmica, ela revela o que os personagens daquele momento ocultamente pensavam, o que eles planejavam de forma oculta, o que não está escrito nos livros de história. E a constelação vai trazer também quais foram as leis sistêmicas que foram desrespeitadas nessa transição da monarquia para a república. Houve algum desrespeito com alguma lei sistêmica? Então é isso que a gente vai ver, a faceta oculta da história, do nascimento da nossa república. Então eu dividi a constelação em duas partes. Quem foi o autor do golpe militar de 1889? Segundo e mais importante, qual a relação do golpe militar com a violência atual do Brasil? 60 mil pessoas morrem por homicídio no Brasil. Então a gente descobriu de forma surpreendente uma relação entre o golpe militar e a violência. Então a primeira parte da constelação, a gente se preocupou em focar no autor do golpe militar. Então eu coloquei lá para representar o Marechal Deodoro da Fonseca, o chefe das Forças Armadas. Coloquei também o Tenente Coronel Benjamin Constant, uma peça muito importante na história também. Coloquei o civil Quintino Bocaiúva, um jornalista. Então coloquei o exército, claro. Coloquei a linhagem da dinastia de Bragança, que, claro, Dom Pedro II, o imperador da época, Dom Pedro I e Dom João VI. E coloquei também, um pouco mais para frente, o povo brasileiro. Então, o que a constelação revelou de cara ali, logo no início dos primeiros movimentos? Que Benjamin Constant se aproximava a todo momento do Brasil e de Dom Pedro II. Quintino Bocaiúva também se aproximava, se infiltrando no governo, se infiltrando no poder sorrateiramente, como mostra o vídeo. E o mais impressionante é o Marechal Deodoro da Fonseca e parte do exército tentando evitar que o Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, os verdadeiros golpistas, se aproximassem, se apoderassem do governo. Então isso foi uma revelação muito importante, no sentido de que o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele quadro que a gente aprende logo nos livros de história, do Deodoro da Fonseca proclamando, erguendo o cap e proclamando a República, é quase uma farsa. Só não é uma farsa porque ele realmente assinou a deposição do imperador Dom Pedro II. Mas é uma farsa no sentido de que realmente Deodoro da Fonseca não queria o golpe, ele não queria a República, ele queria a destituição de um ministério, do Visconde de Ouro Preto. Então ali na constelação mostra claramente o quanto ele não queria a República. Ele queria simplesmente depor um chefe de um ministério, porque esse chefe de ministério, Visconde de Ouro Preto, era contra o exército. Realmente existia uma rixa do ministério contra o exército na época. Então Deodoro se limitou a isso. Então isso fica muito claro na constelação e fica claro também, vocês podem perceber isso na constelação, que o grande arquiteto, a cabeça, o doutrinador, o que realmente de alma proclamou a República, executou o golpe, vamos dizer assim, não é proclamou, executou o golpe, foi Benjamin Constant, o tenente-coronel e professor de matemática. Ele que fazia lavagem cerebral na mocidade militar, na escola militar da Praia Vermelha, é ele o grande arquiteto do golpe. Ele sim deveria estar no quadro, erguendo o cap, dizendo viva a República. Não Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca estava doente, não queria a proclamação da República, ele só queria realmente proteger o seu grande amigo Dom Pedro II desses golpistas. Então isso foi a primeira revelação muito importante já na constelação. E vocês podem se perguntar, então como ele acabou executando, a deposição de Dom Pedro II? Ele acabou executando, por incrível que pareça, a história do Brasil chega a ser bizarra, até engraçada muitas vezes, porque Deodoro, doente, ele realmente
reuniu todas as forças e decidiu depor Dom Pedro II por uma disputa de uma mulher, porque Dom Pedro II nomeou para substituir Visconde de Ouro Preto Silveira Martins, um arquirrival de Deodoro da Fonseca. Esses dois homens disputavam uma mulher há muitos anos atrás, a Baronesa do Triunfo. Então, o que o Deodoro fez? Não, eu não vou perder mais uma vez por esse homem. Então ele reuniu forças, levantou da cama doente e depois, realmente, o Dom Pedro II. Então, a nossa república, como bem diz o nosso amado bisneto da princesa Isabel, Dom Bertrand, a nossa república nasceu da disputa de uma mulher. Então isso foi comprovado também na constelação de forma assim surpreendente, porque no momento, vocês podem perceber no vídeo, que Silveira Martins entra na constelação, o Deodoro da Fonseca ele reanima, ele começa a se movimentar e ali o golpe é executado. Dom Pedro II deposto, exilado de forma desrespeitosa. Eu resolvi fazer um segundo momento na constelação. Então eu coloquei uma pessoa para representar a República Federativa, outra pessoa para representar o nosso império. Coloquei também a alma do nosso país, que é negra, os escravos recém-libertos, né, da Lei Áurea 1888. Então coloquei uns 4, 5 representantes lá e coloquei, claro, o povo brasileiro. Então o objetivo disso foi verificar se houve algum desrespeito das leis sistêmicas nessa transição da monarquia para a república. O primeiro movimento ali da constelação foram um movimento muito abrupto dos escravos contra a república, o representante da república. Eles vão atrás do representante com muita violência, muita raiva, expressando raiva da república. O que vocês estão sentindo aqui em relação a ele? Repulsa. Quer tirar ele daqui. Tirar ele daqui. Eu quero tirar ele de perto do Brasil e Vocês viram? eu gosto da violência aqui com ele. A raiva da república. E enquanto isso, por outro lado, o representante do império é possuído de uma forma positiva pelo povo brasileiro. Então ali, olha que interessante o que a constelação mostra, né? Que o povo brasileiro, né, a alma do Brasil, está com Dom Pedro II, está com o Império. De um lado o Império, de outro lado a República. Eu resolvi colocá-los frente a frente, os representantes frente a frente. Queria que realmente o representante da República encarasse o Império, para ver se houve realmente algum desrespeito. E o que aconteceu, claro, foi surpreendente. O representante da República se sente enfraquecido e com culpa. Como que você está? Parece que é uma culpa aí. Uma culpa. Isso já é uma prova de que a transição da monarquia para a república ficou fadada ao fracasso, e se não ao fracasso, porque estamos aqui até hoje, não foi um fracasso total, mas a um profundo enfraquecimento. Então essa culpa que a república expressa mostra a falta de força da nossa república, simples assim. Então eu sugeri ao representante da república que no momento que ele se sentisse pronto, ele se curvasse ao império. Por que isso? Porque no momento quando você se curva, você mostra um respeito, você assume que você foi desrespeitoso. Então, com muita dificuldade mesmo, o representante da República, pouco a pouco, se curva ao Império. E nesse momento que finalmente a República consegue se curvar, o Império pode morrer. O Império perde a força e morre. O que significa isso? É quando realmente a República nasce, porque até hoje a nossa República não nasceu. Ela é quase um filho abortado. Ela só vai nascer quando a gente exumar o Império, quando a gente trazer novamente no coração da nação os imperadores, como a gente já viu no primeiro episódio. Tá aliviando aí? Muito. Sim, tem um crescer. Tem um empoderamento aqui. Aí, tá vendo? É isso mesmo, empoderamento. Mesma coisa, sim, melhor. Vamos ver os negros. A energia da raiva se dissipou.
Aí. Há uma libertação. Vocês viram? Ou seja, nosso sistema, a república, ela nem nasceu ainda. É por isso que nós vivemos num país ingovernável. Uma república sem força não tem como dar certo. E essa força, quando eu falo, é de viés espiritual, é sistêmico. Então, nesse momento eu tive a intuição de colocar uma pessoa para representar a violência. O representante da república se apruma após a reverência, fortalecido, o representante do Brasil se aproxima da república e fica muito claro na constelação a força que isso traz. Ó, como que você tá? Tô crescendo agora. Aí, tá vendo? Crescendo. E eu coloco um representante para representar a violência do nosso país, a violência atual. Então eu coloquei a violência em 2 momentos na constelação. O primeiro momento foi anterior à República se curvar ao Império. Então o Brasil e os representantes e o povo brasileiro se mostram muito enfraquecidos na presença da violência. Ou seja, a constelação mostra que a violência domina o Brasil e os brasileiros. E aí eu coloquei a violência num segundo momento. Após a reverência da República perante o Império, eu coloco o representante da violência e, surpreendentemente, o representante do Brasil, fortalecido, e a República também, encaram o representante da violência mostrando superioridade e força. O representante da violência expressa: agora eu estou impotente, eu não tenho mais domínio sobre o Brasil. Ela me domina, né? Ó. Aqui, ó. Por que ela domina? Porque agora ela tem força. Com os imperadores dentro da alma dessa... Com reverência aos imperadores, o Brasil tem força para... Vontade de explodir, mas não dá. Aí, ó. Vontade de... Com vontade de explodir, mas não dá. Então, olha a descoberta que a gente chegou nessa constelação. Então, num nível espiritual, nós estamos enfraquecidos. Isso não significa que a causa da violência desse país é essa exclusão do império, esse desrespeito, a forma como foi feito o golpe. Não, mas é um viés espiritual. Ou seja, a alma brasileira não tem força espiritual para enfrentar a violência. Então não adianta medidas, de novo, se a gente não fortalecer as bases espirituais e sistêmicas, a gente não vai acontecer nada nesse país. Então isso é muito importante o que a gente viu nessa constelação. Quem quiser entender com mais profundidade o que aconteceu aqui, assista o primeiro episódio do Brasil Constelado.